Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana onde os mercados começaram logo por estar atentos aos dados económicos que iriam ser divulgados na semana, nomeadamente os PMIs e da inflação. Pelo meio, íamos ter vários discursos, tanto do Banco Central Europeu, de membros do Banco Central Europeu, como da Reserva Federal dos Estados Unidos e ainda várias decisões de bancos centrais. Mas o mercado acabou por ser surpreendido, principalmente pelo lançamento de uma série, de um conjunto de medidas para estimular a economia, tentando levá-la aos tais 5% projetados, 5% de crescimento económico projetados até ao final deste ano por parte do governo chinês. Para já, nos PMIs, logo no início da semana, os mercados ficaram um pouco desiludidos com o crescimento da atividade económica europeia, ou melhor, pelo não crescimento. Depois de desaparecer um pouco o efeito dos Jogos Olímpicos de Paris, os PMIs acabaram por mostrar a atividade económica voltar à contração, o que não acontecia já desde fevereiro, com o setor, a atividade industrial ficar mais em terreno de contração, enquanto a própria atividade de serviços acabou por afundar depois de passar o tal efeito dos Jogos Olímpicos e ficar também em contração, nomeadamente em França, que teve uma forte queda. Também nos Estados Unidos se viu num ligeiro recuo na atividade económica, ainda assim bastante menos pronunciado do que o que assistimos na Europa. Mas logo a seguir o mercado foi inundado, por assim dizer, com uma série de medidas que visam, de facto, o estímulo económico chinês, desde cortes na sua taxa de juros a um ano, cortes na taxa de juros de refinanciamento aos bancos a 7 dias, corte nas reservas de caixa, nas reservas mínimas de caixa que os bancos podem ter e ainda rumores de uma injeção de capital nos próprios bancos no valor de 1 bilhão de yuans e ainda também medidas relativamente à compra de segundas habitações, em que os valores de entrada para comprar segundas habitações diminuiu, as taxas de hipotecas também diminuíram e ainda a possibilidade de fundos e corretores usarem fundos estatais para fazerem compras de ações. Ora, tudo isto levou aqui assim, digamos, um impacto forte no mercado de uma forma global. Mas, pelo meio, íamos tendo bancos centrais. Tínhamos o Banco Nacional Suíço, o Banco Central Suíço, onde havia algumas expectativas sobre quanto é que seria o corte na sua taxa de juros. O Sr. Thomas Jordan, na sua última reunião, acabou por levar a um corte de mais 25 pontos, com a taxa passada de 1,25 para 1. Já na Suécia, o Riksbank manteve o seu caminho de Ovis e cortou uma vez mais a sua taxa de juros em 25 pontos base e o Banco do México voltou a cortar a sua taxa de juros em 25 pontos base também para os 10,5. Já o Reserve Bank of Australia, o Banco Central Australiano, manteve a sua toada um pouco mais hawkish e manteve a sua taxa de juros nos 4,35. Pelo meio tivemos inúmeros comentários, inúmeros discursos, tanto de representantes do Banco Central Europeu como da Reserva Federal dos Estados Unidos. Na Reserva Federal dos Estados Unidos, digamos, mais para tentar justificar os tais 50 pontos e tentar dar alguma orientação futura relativamente até ao final do ano, que os mercados continuam a apostar, digamos, em 50 pontos base, mesmo assim na próxima reunião de novembro, cada vez mais, e até ao final do ano portarem mais 75 pontos, ou 75 pontos desde este momento. Claro que os dot plot não implicarão isso, mas sim apenas 25 pontos em cada reunião, ou seja, 50 pontos até ao final do ano. Já por parte do Banco Central Europeu, a discussão começou, digamos, já a ficar mais aberta relativamente à possibilidade que, no princípio, teria sido quase descartada de um corte sucessivo de taxas de juros para começar já em outubro, ou seja, depois deste último corte de 25 pontos, termos um novo corte de 25 pontos em outubro, o que já tinha sido de alguma forma descartado. Mas essa discussão
começou a vir novamente acima, principalmente depois dos fracos dados dos PMIs e ainda dos dados da inflação que já foram observados. Esses dados da inflação mostraram que tanto em França como em Espanha os preços caíram mais do que o esperado. A inflação está abaixo, digamos, dos tais 2%, já a tal meta do próprio Banco Central Europeu, o que poderá levar, em conjunto com uma atividade económica um pouco debilitada, à possibilidade de haver aqui assim um corte de 25 pontos em outubro, e essa discussão começa agora a vir ao de cima. Já nos Estados Unidos tivemos o Core PCE Price Index, 0,1% nos preços a nível mensal. Era esperado cerca de 0,2%, no entanto, ainda assim a medida anual ficou nos 2,7% e, portanto, os mercados praticamente não reagiram nestes números. Tudo isto acabou por levar os mercados acionistas a uma semana bastante positiva, eu diria mesmo fantástica no que toca à Ásia, principalmente na China, obviamente. Temos aqui o Hang Seng, que ganhou cerca de 13%, se tivéssemos aqui o CSI 300 na China continental, tínhamos visto que ele tinha ganho nesta semana praticamente 16%. Também na Europa, as ações tiveram um bom desempenho. Temos aqui o Eurostoxx, foi o que mais subiu na Europa, que subiu cerca de 4%. Já nos Estados Unidos, os mercados foram os que mais calmos, digamos assim, tivemos ainda mesmo assim Dow Jones e S&P 500 a registrar novos máximos. Nasdaq não o fez, foi o que ganhou mais esta semana e não chegou sequer ao 1%. Por cá, o PSI teve um comportamento um pouco abaixo dos seus pares na Europa, ganhou cerca de 1,4%, digamos que impulsionado pelos fortes ganhos da Jerónimo Martins, que esta semana ganhou cerca de 9%, e pressionado por nomes como a Galp ou o BCP, que caíram cerca de 2,5%. No mercado cambial, o dólar continua a cair, voltou a fazer, o índice do dólar voltou a fazer novos mínimos deste ano, desta vez abaixo de 100. O euro-dólar ficou praticamente no mesmo nível onde tinha começado, à volta de um 11,65 aproximadamente, isto depois de, com os PMIs, ter voltado a fazer um mínimo da semana abaixo de um 11 e um máximo do ano passado, depois com os dados norte-americanos, um novo máximo do ano acima de um 12, ligeiramente acima do anterior, a um 12,14, para terminar praticamente inalterado. Já no Japão tivemos alguma atividade, tivemos alguma volatilidade no mercado, com o Yen a registrar fortes perdas quando nas eleições para o líder do partido do governo, que vai dar um novo primeiro-ministro, mais dovish a estar na corrida. No entanto, quando ele foi afastado e quando o líder mais hawkish relativamente a taxas de juros ou política monetária acabou por ganhar, o Yen voltou a ganhar. Daí tivemos um dólar-yen que atingiu níveis acima de 146, mas acabou por terminar em torno dos 142 em mínimos da semana e mesmo da semana anterior. Esta semana, divisas como o dólar australiano e o dólar neozelandês acabaram por ter fortes ganhos, na medida em que estão mais ligados, digamos, à China, mais próximos da China, com o AUD dólar e o NZD dólar a ganharem cerca de 1,5% este ano. Já por outro lado, o franco suíço voltou a ganhos, isto talvez com o mercado à espera de alguma forma de um Banco Nacional Suíço um pouco mais dovish do que o que acabou por ser esta reunião desta semana, com o Sr. Thomas Jordan à frente, e o franco suíço, inclusive, também ajudado por todas as tensões geopolíticas existentes, acabou mesmo por terminar a semana em ganhos. Nos mercados emergentes, uma vez mais, o peso mexicano continua a registrar perdas. Esta semana foi mais uma perda de 1,5% face ao dólar. Já por outro lado, o rand sul-africano continua a beneficiar dos cortes de taxas por parte da Reserva Federal e o rand sul-africano voltou a ganhar face ao dólar quase 2%. Nos mercados das commodities, o ouro voltou
voltou a registrar uma semana de ganhos, terminou a semana a ganhar 1,3%, isto mesmo assim depois de recuar de um novo máximo histórico cada semana, cada novo máximo histórico, desta vez em torno dos 2.685 dólares por onça, já muito perto dos 2.700 dólares por onça. Já os mercados petrolíferos, o preço do crudo acabou por voltar a cair ao fim de 2 semanas de ganhos. Esta semana foi uma semana de perdas, isto pressionado por notícias que dão um aumento da produção tanto na Líbia como na Arábia Saudita. Isto acabou por levar o Brent a perder esta semana cerca de 4% e o WTI cerca de 4,5%. Na semana que começa, não vamos contar com os mercados na China que começam a sua Golden Week, ou seja, o seu feriado nacional que vai durar uma semana. Os mercados vão estar essencialmente atentos aos dados económicos, nomeadamente de inflação na Europa, ISM e Non-Farm Payrolls nos Estados Unidos, e ainda para os muitos discursos que vamos ouvir tanto da parte do Banco Central Europeu como da parte da Reserva Federal dos Estados Unidos. Começam logo no início da semana, em que temos Jerome Powell em Nashville a falar sobre política monetária, mas vamos ter muitíssimas intervenções por parte dos variedíssimos membros da FOMC que durante esta semana que vão uma vez mais tentar justificar as suas projeções que fizeram há uma semana atrás, quando da reunião de política monetária, e ainda tentar, digamos, de alguma forma, orientar os mercados para o próximo corte de taxa de juros, em que os mercados estão cada vez mais a descontar um novo corte de 50 pontos já na próxima reunião de novembro, enquanto os dot plot dos FOMC davam 50 pontos de corte no conjunto até ao final do ano. Por parte do Banco Central Europeu, a situação dos PMIs bastante abaixo do esperado, uma inflação a cair, começam a abrir a possibilidade da tal discussão do corte de 25 pontos já novamente em outubro, e eu creio que é isso que vai provavelmente suceder nos variedíssimos comentários desta próxima semana de vários membros, muitos deles OCs, mas que neste momento começam, digamos, a abrandar a sua agressividade. É o caso, por exemplo, de Isabel Schnabel. No entanto, já no primeiro dia da semana temos o discurso de Christine Lagarde no Parlamento Europeu, que provavelmente poderemos ver aqui assim mais alguma orientação relativamente a essas discussões. Mas o mercado vai estar essencialmente a olhar para os dados económicos que vamos tendo tanto na Europa como nos Estados Unidos. Começa logo na Europa com os dados da inflação, onde o mercado espera uma queda nos preços a nível mensal de 0,3%, um abrandamento da inflação dos 2,2% para os 2%, ou seja, em linha já com a meta do Banco Central Europeu, e infelizmente com inflação subjacente a manter-se ainda nos 2,8%. Nos Estados Unidos, durante a semana, vamos tendo os dados do ISM, onde é esperado que tanto o setor manufatureiro como o setor de serviços mostre alguma evolução positiva. No entanto, em termos manufatureiros, em termos industriais, continuar em terreno de contração, e nos serviços em expansão. Mas o mercado vai estar essencialmente a olhar para no último dia da semana, na sexta-feira, para os Non-Farm Payrolls, onde espera 145 mil novos postos de trabalho criados pela economia norte-americana durante o mês de setembro, onde espera que a taxa de desemprego se mantenha nos 4,2%. Alguma coisa que, digamos, que coloque os non-farm payrolls bastante abaixo disto, ou uma taxa de inflação a subir estes 4,2%, 4,3%, poderá trazer novamente receios de uma recessão nos Estados Unidos, pode trazer novamente ou acelerar, digamos, as expectativas de mais cortes de taxa de juros ainda por parte da Reserva Federal dos Estados Unidos. Bom, mas isso é uma questão que vamos ver no final da semana. Para já é tudo por hoje. Desejo a todos uma boa semana, bons negócios, e para a semana cá estarei com um novo Semana que Acaba, Semana que Começa. Até lá!